Nesse vídeo eu vou te mostrar como criar uma audiência do zero. Basicamente eu vou compartilhar tudo que fez a gente sair do zero até mais de 1 milhão de inscritos nas redes sociais do Clube do Valor e como isso é a base do nosso negócio, que nos gera um faturamento de praticamente 30 milhões de reais por ano, faz com que a gente tenha aí hoje mais de 150 pessoas na nossa operação, mas com detalhe eu vou te mostrar isso mesmo tendo um time de apenas uma única pessoa, trazendo para este canal aqui uma palestra que eu fiz alguns meses atrás. E vou te mostrar exatamente o que a gente fazia lá atrás, quando a gente tinha um faturamento muito menor e também tinha números muito menores nas redes sociais, compartilhando exatamente quais são aqueles sistemas que a gente segue no nosso dia a dia para ter boas ideias de conteúdo, para atrair uma audiência potencialmente compradora, para reter essa audiência nos acompanhando por mais tempo e financiar aí o crescimento do nosso negócio e também a realização do nosso propósito, beleza? Vou fazer isso através de 10 passos que, se seguidos, eu tenho certeza que você vai conseguir também ter bons resultados. E o primeiro passo é definir o seu porquê, é entender basicamente o que te motiva, por que você está pensando em construir uma audiência nas redes sociais. Por que isso, tá? Porque criar conteúdo não é um sprint, é uma maratona, é um jogo de longo prazo que vai requerer da tua parte ter uma clareza sobre o que fazer, ter coragem de se expor e ter consistência em seguir fazendo aquilo que é necessário. Você não vai conseguir ter resultados no curto prazo com produção de conteúdo na internet, embora a produção de conteúdo seja essencial para quem está começando um negócio, para quem quiser montar uma marca pessoal e para quem já tem um negócio e quer escalar, quer crescer mais, quer chegar a mais e mais pessoas. Talvez, inclusive, esses sejam os seus porquês. O meu porquê foi porque eu queria lá atrás alavancagem. O que é alavancagem? Tá? Alavancagem é quando você, com o mesmo número de esforço, com o mesmo input ali de horas de trabalho, consegue gerar um resultado muito maior. E segundo Naval, a mídia é uma forma de você ter alavancagem sem permissão, sem pedir permissão para ninguém, sem ter nenhuma patente construída ou alguma liberação do governo. Você pode criar conteúdos, mídia, que funcionem para ti enquanto você dorme. Talvez, inclusive, você esteja assistindo esse vídeo enquanto eu durmo. E por que eu queria alavancagem? Tá? Eu tinha um propósito muito claro de levar tranquilidade financeira para as pessoas, de gerir e aconselhar investidores a tomarem melhores decisões, a conquistarem a liberdade financeira. E quando eu fui fundar minha empresa, o Clube do Valor, eu tinha um grande objetivo, uma grande dor que me deixava acordado de noite, que era a dor de pensar, cara, quem é que vai investir comigo? Porque eu era assim, tinha cara de criança. Essa é foda na antiga gestora que eu trabalhava e ficava pensando, poxa, quem é que vai deixar o seu patrimônio sendo gerido por um cara com cara de moleque, que apesar de eu confiar muito no conhecimento que eu tinha, as pessoas não sabiam disso. Aí eu ia competir num ramo que tem, sei lá, Luiz Stuberger, Márcio Appel, tinha grandes nomes da gestão de recursos. E a forma que eu encontrei de competir é atraindo, criando uma audiência. Comecei a fazer isso com um blog, o blog do Clube do Valor, e aí fui pro YouTube, fomos pro Instagram, criei uma lista de e-mail, enfim, fazendo conteúdo já há praticamente 10 anos aí na internet. E aí como é que você passa por esse primeiro passo? Tendo clareza de objetivos, entendendo exatamente o que você quer. Ou também tendo clareza de gargalo, pensando o que te impede de chegar onde você quer chegar. Definindo bem o seu porquê, aí você vai pro passo número 2, que é bem de princípio, que é entender quais são as 3 variáveis de equação do conteúdo, que são basicamente, tá? A variável você, nesse caso aqui eu desenhei como Clube do Valor, a variável a persona, o seu cliente ideal, o seu cliente dos sonhos, aquela pessoa que você quer atender com seus produtos ou serviços, e aqui falando de criação de conteúdo com um foco em isso ser uma forma de crescer o seu negócio, não um conteúdo como entretenimento puro. E tem também, além de vocês dois, o local em que vocês se comunicam, os canais, as mídias. Por que é importante entender muito bem esses 3 pontos? Primeiro, para definir como é que você vai se comunicar, qual tipo de conteúdo você vai fazer. O tipo de conteúdo que você faz vai atrair uma persona mais específica. No canal do Clube do Valor, por exemplo, a gente faz conteúdos muito nichados em investimentos. A gente fala se Banco do Brasil tá barata, se as ações do Bradesco são uma boa oportunidade de investimentos, como conquistar a liberdade financeira. A gente faz vídeo de análise de carteira, porque eu quero atrair uma persona que esteja interessada em investimentos. Aqui eu falo bem aberto nesse canal, eu quero falar sobre negócio, eu quero atrair pessoas que querem enriquecer, não necessariamente pela via de guardar e poupar todos os meses um pouco. Quero atrair empresários, por isso faço conteúdo assim. Enfim, você tem que saber muito bem quem é a sua persona, tem que entender bem as especificidades de cada canal e principalmente o princípio, o que todos os canais querem, o que o YouTube quer, o Instagram quer, o Twitter quer, ou o X quer, e tem que entender bem quais fatores você quer estar associado, você quer destacar. Tá? Como é que você faz isso? Primeiro, você tem que definir o DDD da sua persona, já vou falar mais sobre isso. Depois, você tem que construir os seus elementos como comunicador e também tem que entender como fazer um bom conteúdo, com um bom gancho, um bom desenvolvimento. Tudo isso eu vou falar aqui nos próximos 8 passos, sendo que o terceiro passo é justamente o passo da persona, é definir o DDD da sua persona. Por que você precisa definir isso? Para atrair a persona certa. É que eu vou dar um exemplo. Tá? Antigamente a gente fazia vídeos como
como esse aqui, onde investir com pouco dinheiro, ou ainda, o passo a passo para juntar 100 mil reais em 3 anos, como qualquer pessoa pode fazer isso. Esse tipo de vídeo, ele era publicado porque a gente não tinha ainda uma grande clareza de quem era a nossa persona, que é, adivinhe, um cara que já tem um certo patrimônio, já passou dos 200 mil, 500 mil, 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões de reais acumulados em investimentos e está muito inseguro sem saber como tomar as decisões. E aí você acha que um vídeo chamado como qualquer pessoa pode juntar 100 mil reais em 3 anos vai atrair essa persona? Tu acha que o cara com 5 milhões de reais vai assistir esse vídeo? Pelo contrário, ele ainda vai pensar, poxa, o Clube do Valor é um canal para quem está começando a poupar dinheiro. Nada de errado com isso, mas não é a nossa persona. E não interessa se esse vídeo aqui teve 450 mil visualizações, ele não gerou nenhum cliente, porque o nosso cliente é uma persona que tem bastante dinheiro para investir. Então, a partir do momento que a gente foi entendendo bem quem é a nossa persona, e a gente aprendeu devagar, tá? Não tem nenhuma vergonha de dizer que a gente aprendeu muito devagar, a gente começou a fazer conteúdos que sejam mais eficazes para atrair a atenção dela. Um exemplo, analisando a carteira de um milionário que não tinha liquidez por conta de um erro que cometeu, quais ações baratas eu estou comprando no mês atual, como ver de renda com 1 milhão de reais. Esse tipo de conteúdo aqui, ele sim atrai a nossa persona certa, mesmo tendo menos visualizações. E já abre um parênteses aqui para um erro muito comum em quem produz conteúdo, que é achar que tudo é sobre views, tudo é sobre likes. Dane-se as views, dane-se os likes. Tem vídeo no canal do Clube do Valor que não bateu 5 mil visualizações e já gerou mais de 10 milhões de reais de captação. Tem vídeo com 500 mil visualizações, 300 mil, que não gerou um único cliente sequer. Visualização, like, é métrica de vaidade. Agora, o grande ponto é como definir o DDD da sua persona. Aliás, o que é o DDD da sua persona? Tá? DDD é dores, desejos e dúvidas. E para mim são esses os 3 pontos que tem que estar muito claro para ti sobre quem é o seu potencial cliente. Por quê? Porque o meu potencial cliente, ele pode ser tanto homem quanto mulher. A gente tem clientes homens, clientes mulheres. Ele pode ter 22 anos e ter herdado uma fortuna, como é o caso de alguns clientes que a gente tem. Como ele pode ter 80 anos e tá ali na internet buscando informações. A gente tem clientes assim também. Como ele pode ser um empresário que está bombando ali na faixa dos 40 anos. Ele pode ser médico, ele pode ser empresário, ele pode ser programador. Então tem várias características e dados demográficos que diferem. Só que todos eles têm dores em comum, desejos em comum e dúvidas em comum. É isso que une, um jovem herdeiro de 23 anos a um senhor de 80 anos que acumulou alguns milhões. E é isso aqui que a gente define para a nossa persona, esse aqui é o principal. Se você tem clareza sobre quais são as dores do seu potencial cliente, o que ele deseja e quais são as principais dúvidas, você vai conseguir fazer conteúdo de forma muito eficaz. E aí você pode ir para o passo número 4, que é construir os elementos de comunicador. Além de entender bem a persona, você tem que ter clareza sobre quais elementos você vai colocar na sua comunicação, para que você consiga transformar a audiência que você vai começar a atrair em resultados, para transformar eles em clientes. E aí, para isso, eu gosto muito desse framework aqui do Dan Cole, que fala que os 3 elementos que você tem que destacar como comunicador são a autoridade, a autenticidade e alcance. Ou seja, você tem que pensar num conteúdo em que você vai conseguir colocar nele a sua autoridade, vai mostrar que você é uma figura de credibilidade que ele pode confiar para contratar. Você tem que colocar elementos de autenticidade para se destacar da maioria, para se destacar de um conteúdo tipo ChatGPT, e tem que pensar também em alcance para fazer conteúdos que atraiam a persona certa. E se você consegue, por exemplo, autoridade e autenticidade, você vai ter uma base leal. Se você consegue alcance e autoridade, vai conseguir fazer vendas. Se você consegue unir alcance com autenticidade, vai ter uma base muito engajada, mas unindo os 3, você vai ter aquilo que eu buscava lá atrás, que é a alavancagem. E vamos passar rapidamente por cada um desses pontos, tá? A autoridade é algo que não apenas tem relação com anos que você tem no mercado, não apenas tem relação com credenciais. Eu, por exemplo, sou CFP, sou CGA, esses são elementos que trazem autoridade no mercado financeiro. A gente tem quase 2,5 bilhões de patrimônio sob gestão e aconselhamento, isso traz autoridade. Mas no início eu não era CFP, a gente não tinha patrimônio sob gestão, então como é que eu fazia para ter autoridade? Ela também é construída pela profundidade no conteúdo que você cria. Se você consegue criar um conteúdo muito bom, que resolva uma dor, aquela persona cuja dor foi resolvida vai ver autoridade em ti. Se você consegue descrever a dor dela muito bem, ela vai ver autoridade em ti. Autenticidade. Autenticidade são coisas que só existem para ti. São histórias que somente você pode contar. Eu, por exemplo, perdi 20 mil reais com day trade quando eu tinha 18 anos. Essa é uma história minha.
Ninguém que abriu o ChatGPT para fazer conteúdo vai conseguir tirar essa história de mim. A gente saiu do zero do Clube do Valor para 1 milhão de inscritos. Essa é uma história minha e claro que outros canais também, vários fizeram a mesma coisa. Mas no mercado financeiro, atraindo investidores por conta disso, crescendo uma empresa para mais de 30 milhões de faturamento, talvez seja um ponto bem autêntico nosso. Inclusive, tá na autenticidade, tem muita gente que pode te ensinar muito melhor do que eu como atrair seguidores em redes sociais. Só que, modéstia à parte, como transformar isso num negócio sustentável, não são tantos assim no Brasil. E alcance é sobre escolher os temas certos, fazer os ganchos certos. Vou falar mais sobre isso nos próximos passos. Mas se você entendeu lá atrás, né, que são 3 players, né, a persona, você e os canais, as mídias, as redes sociais, o passo número 5 é agradar as redes sociais. Por que isso? Porque se você agrada as redes sociais, ela vai levar o seu conteúdo para mais pessoas, ela vai gerar mais impressões do seu conteúdo, com mais impressões você vai ter maior alcance. Isso aqui é conquistado quando você consegue agradar as redes sociais. E aí como é que você faz isso, tá? Num grande resumo, você tem que fazer um conteúdo que faça, 1, as pessoas clicarem nele e 2, as pessoas consumirem nele. Fazer as pessoas clicarem é relativamente simples. Se eu publico um vídeo chamado usando um colar de melancia dentro de uma banheira de Nutella, as pessoas vão clicar. E aí você começa o vídeo e fala, não, te peguei, esse aqui é um vídeo sobre investimentos, eu vou te mostrar aqui como investir por longo prazo. As pessoas não vão consumir, então tem que ter os dois. Não pode ser só um clickbait, né? Uma isca para fazer a pessoa clicar e não entregar aquilo que você prometeu na chamada do conteúdo. E aqui vão alguns exemplos. Conteúdos comigo com uma cara de pavor, né? Os dentes assim para frente, trazendo muita emoção. Uma informação, ó, taxa Selic em 5% ao ano e uma pergunta, o que fazer com as suas ações? Bom, sempre que a taxa Selic se mexia, ela subia ou caía no passado, eu fazia um conteúdo exatamente assim, nesse formato aqui. Por quê? Porque eu sabia que a minha persona fica nervosa quando muda a taxa Selic e eu sabia que ela ia querer saber o que fazer agora. Eu vou te dizer uma coisa, o conteúdo desses vídeos aqui eram exatamente iguais. Claro que eu regravava, né, trazia o contexto ali do momento que ele era publicado, mas era o mesmo conteúdo, com a mesma chamada, inclusive a mesma foto nesses dois aqui. Mas aqui são estratégias para fazer a pessoa clicar, colocar emoção ali na chamada, colocar cores contrastantes, gráficos vermelhos, gráficos pretos, gráficos verdes. Enfim, isso aqui se faz quando você consegue pensar no tema certo e consegue fazer os ganchos certos. Sobre isso eu quero falar no passo 6, que é usar o formato Gavaca de construção de conteúdo. E fui eu que inventei isso aqui, não é gravata, é Gavaca. O que é Gavaca, tá? É você certificar que todo o conteúdo tem que ter 3 elementos nessa exata ordem. Primeiro passo, um gancho. Tá, o que é um gancho? É um título e thumbnail de um vídeo no YouTube. São os primeiros 3, 4 segundos de um vídeo, tipo um Reels. Um vídeo que você consome no Instagram, ele já começa com autoplay ou num TikTok da vida. É a primeira frase ou as primeiras palavras de um tweet. Esse é o gancho, tá? Tem que ser um gancho bom, que chame a atenção da persona, que fale das suas dores, que fale dos seus desejos. Mas não basta só um gancho bom, você tem que entregar muito valor no conteúdo. Você pode fazer uma cara de apavorado, fazer ela clicar e entregar um conteúdo ruim. E se você entrega muito valor no conteúdo, as pessoas vão te desculpar por ter se forçado tanto a chamar a atenção dela. Eu preferia 1000 vezes fazer vídeos assim, uma foto assim de capa, olhando uma cara normal, do que uma foto parecendo que eu pisei num prego. Mas eu sei que esse gancho funciona bem melhor, até porque a gente testou. E se eu entregar muito valor, as pessoas vão, entre aspas, me perdoar. E por fim, tá? No final do conteúdo, você não pode esquecer de fazer uma chamada para ação. Mandar a pessoa para o próximo passo. Por quê? Porque a não ser que você já tenha acumulado muitos milhões e esteja já vivendo de renda e queira fazer algo apenas única e simplesmente 100% só por propósito e não para ser algo ligado a um negócio, que sim pode ter propósito, como o nosso tem, você vai ter que transformar essa audiência que você vai estar construindo em resultado para a tua empresa. E o que é uma chamada para ação? É algo que pode estar no final do conteúdo ou no meio, mas que é basicamente dando o próximo passo da tua audiência. Então, na audiência do Clube do Valor, muitas vezes, para não dizer em todos os vídeos, eu trago o próximo passo, que é algo mais ou menos assim. Poxa, se você está assistindo esse vídeo aqui sobre as ações do Bradesco e você não sabe se deve comprar ou não, talvez seja um sinal que você não tem uma estratégia. E se você não tem uma estratégia de investimentos, eu queria te convidar para uma conversa totalmente gratuita com um consultor especialista aqui do Clube do Valor, que vai olhar para a tua carteira de investimentos, vai mostrar como é que ela está montada e vai te ajudar a tomar decisões com mais estratégia para que assim você fique mais tranquilo sobre as decisões tomadas e use menos o seu tempo para tomar decisões de investimentos. E você pode agendar essa sessão de consultoria gratuita apertando no primeiro link na descrição. Isso é uma chamada para ação. Eu estou falando qual o próximo passo dela, convidando para uma reunião que é de fato gratuita e no final dessa reunião a gente apresenta o nosso serviço. É assim que a gente cresce fazendo conteúdos no YouTube, por exemplo. Mas o conteúdo ele tem que ter
essa chamada para ação, tá? Nem que seja para as pessoas começarem a te seguir e assim consumirem outros conteúdos teus. Aliás, você podia seguir aqui nesse canal e eu vou deixar o meu link na descrição, né? Uma sessão de consultoria gratuita de investimentos, porque se você está assistindo esse vídeo, capaz de você ter um negócio, se você tem um negócio, talvez você tenha dinheiro, se você tiver dinheiro, eu consigo te ajudar a investir melhor. E isso aqui entra em qualquer tipo de conteúdo, de um tweet a um vídeo de 20 minutos. Ainda assim, o passo 7 é você compreender a diferença entre os principais tipos de conteúdo, que era algo que me deixava bastante inquieto no passado. Porque até aqui, os 6 primeiros passos foram sobre princípios. Estou falando aqui de princípios. Agora você começa a migrar do princípio para a prática. E na prática é importante você entender em qual rede você está trabalhando. Isso vai guiar a tua comunicação. Assim como é importante você entender com quem você está falando. Por exemplo, se você vai mandar um WhatsApp para mim, você descobriu meu telefone, vai mandar um WhatsApp para mim, tenho certeza que o conteúdo dessa mensagem, a forma de escrever, vai ser diferente do que você mandar um WhatsApp para sua mãe. Eu imagino também que as mensagens que você manda para o seu sócio ou para os seus colegas de trabalho são diferentes das mensagens que você manda para sua esposa ou para o seu marido. Da mesma forma, a intenção do usuário ela é diferente em diferentes plataformas. O YouTube ele é muito bom para conteúdos como esse, mais longos, educacionais, que fico aqui falando minutos e minutos, dando vários exemplos, conversando, resenhando contigo. Agora, se eu fizesse um vídeo assim, no formato vertical e postasse no Instagram, cara, ninguém iria consumir até o fim. Porque a intenção do usuário no Instagram é outra, ele tá ali rolando o feed. Ele não vai ficar 15 minutos comigo. Só se eu levar ele pro YouTube. Daí é outra intenção do usuário. Ainda assim, um Reels, um conteúdo no Instagram, tem uma intenção diferente da de um Story. Assim como um Story é diferente de um e-mail e por aí vai. Agora, como compreender a diferença entre os diferentes tipos de conteúdo? Eu gosto de quebrar todos eles em apenas 2 tipos de conteúdo. O conteúdo curto e o conteúdo longo. E colocar todas as redes sociais aqui nesse espectro. Então, por exemplo, a gente tem um tweet e um post no Instagram como um conteúdo muito curto, que é um card só, poucas palavras, 2 ou 3 frases. A gente tem um conteúdo um pouquinho mais longo, de até 1 minuto, 1 minuto e meio, que é um Reels, um vídeo bem curto. A gente tem conteúdos um pouco maiores, como e-mails, como carrosséis no Instagram, aqueles conteúdos com 10 diferentes cards. Um vídeo no YouTube ainda maior, mas ainda assim é menor do que uma live, um podcast, que eu posso ficar falando horas e horas resenhando. E aí, quanto mais curto for o conteúdo, mais direto ao ponto e mais rápido você tem que passar pelo gavaca, pelo gancho, pelo valor e pela chamada para ação. Conteúdo muito curto talvez nem tenha espaço para chamada para ação. Enquanto mais longo, mais você consegue contextualizar, trazer exemplos, contar histórias, fazer o conteúdo de ainda mais valor. Inclusive, conteúdos longos podem ter várias chamadas para ação. Você poderia deixar um comentário aqui agora, e se eu pedisse um comentário para ti agora, e você escrevesse o comentário agora, você não ia ficar bravo que eu pedi mais uma coisa para você fazer, porque faz alguns minutos que eu pedi a última, sacou? Bom, entendendo que você precisa ter um bom gancho e adequar o seu conteúdo às diferentes redes, como encontrar bons ganchos? Esse é o passo 8, que é você criar um sistema para ter infinitas ideias de conteúdo. E essa é uma das primeiras vezes que eu travei. Estava começando o blog do Clube do Valor, comprei o domínio, coloquei lá um template no WordPress e tal. E eu pensei, cara, sobre o que eu escrevo? Qual o tema que eu devo escolher para ser o tema do primeiro artigo? E eu juro que eu demorei uma meia hora para definir. E isso se repetiu várias vezes, tá? Muitas vezes eu ficava parado assim sobre qual tema eu falo hoje. E se você tem um sistema para ter infinitas ideias de conteúdo, você vence esse problema. E mais, consegue encontrar bons ganchos para falar sobre o seu conteúdo. Então eu vou trazer aqui alguns exemplos, tá? Exemplos para você sair do marketing da esperança, que é fazer conteúdo sobre qualquer coisa, demorar para decidir qual tema tratar, jogar conteúdo no ar e torcer para dar certo, para ir para o marketing de resultado, que é fazer conteúdos com temas bons que foram validados, usando ganchos que ressoem com a sua persona, que falem com as dores, com os desejos dela e conseguindo chamar a atenção. E esse sistema de ideias infinitas começa com pesquisa. Tá? Vou trazer um exemplo, está lançando um fundo de previdência no Clube do Valor e eu estava pensando, cara, como é que eu falo sobre previdência no Instagram? Ninguém que está rolando o feed do Instagram vai parar para ler um conteúdo com o título O que é Previdência? Conheça a Previdência Privada e seus benefícios. E daí eu fiquei pensando, cara, como é que eu vou falar de Previdência de um bom jeito? E procurei sobre investimentos no TikTok. Cara, eu não consumo o TikTok, mas a ferramenta de pesquisa deles é muito boa. E encontrei esse cara que faz conteúdo sobre finanças e encontrei este conteúdo aqui dele. Teve bem mais views do que a média. O conteúdo teve 169 mil views, chamado Como os Ricos Evitam Pagar Impostos. Eu pensei, caraca, é isso, né? As pessoas odeiam pagar impostos e se elas conseguirem evitar de pagar de forma legal, elas vão querer ver meu conteúdo. Se eu tô falando como os ricos evitam pagar imposto, eu tô traindo pessoa que tem mais dinheiro, a pessoa que tem mais dinheiro é a nossa persona. E fui lá eu fazer um vídeo chamado Como os Ricos Evitam Pagar Impostos de Forma Legal. Esse aqui era um conteúdo sobre previdência privada. E uma das vantagens de previdência privada é a vantagem tributária. Um conteúdo de 44 mil views para falar de previdência privada num perfil que tinha acho que 150 mil views. Muito bom. Então essa aqui foi um gancho validado que eu modelei do exterior. Eu nem assisti
assisti o vídeo daquele cara, até porque as regras de previdência são diferentes em diferentes países, só peguei o gancho. Assim como muitas vezes eu me modelo. Tem um vídeo aqui que a gente faz no Clube do Valor, uma série, que é as ações quase de graça que estou comprando no mês X. Todos os meses, a mesma foto, as mesmas cores, o mesmo título e o mesmo resultado, que é muito bom. Isso aqui eu estou modelando o meu próprio conteúdo, estou pegando uma ideia validada e explorando ela melhor. Só que a gente faz isso de forma intencional e esse é o 8º passo, né? Você fazer isso de forma intencional. Como é que eu faço, tá? Tem hoje uma equipe, é claro, mas quando era só eu parava 1 hora por semana para fuçar conteúdo nas redes sociais. Eu ficava fuçando, navegando, rolando feed de forma intencional, procurando bons conteúdos, e aí eu salvava aqueles validados, salvava no banco de dados, como esse aqui, né, de ideias de conteúdos, e ali tá num determinado dia eu fechando o meu calendário ali por 1h30 só para ter ideias de conteúdo. E aí você estiver pensando, Ramiro, mas isso aí é copiar, isso é plagiar, eu te digo que não, tá? Plagiar é você fazer um conteúdo exatamente igual. Eu tá copiando e colando conteúdo que alguém fez no exterior, fingindo que as ideias são minhas, sem dar o crédito, mostrando coisas que nem são minhas, como isso aqui são coisas minhas. Quem desenvolveu no Clube do Valor. Então eu estou aproveitando só o gancho desses caras, como Austin Kleon explica nesse livro aqui, um baita livro chamado Roube como um Artista. É uma sugestão de leitura para quem quer fazer conteúdo, um livro muito bom que me ajudou bastante lá atrás. E hoje tem um time que faz isso. Pessoal, esse vídeo aqui deu muita view, funcionou muito bem. Esse outro canal publicou um vídeo sobre os dividendos do Banco do Brasil, funcionou muito bem. E a gente tenta modelar a ideia, pensar o que chamou a atenção da pessoa nesses conteúdos e como é que a gente pode fazer para chamar a atenção dela. E, inclusive, este vídeo aqui que você está assistindo, ele foi modelado de um vídeo do Alex Hormozi chamado Como Crescer nas Redes Sociais se você não tem inscrito, mas também foi modelado desse vídeo aqui do Ali Abdaal, que é um criador de conteúdo bem interessante, que fez um vídeo sobre o mesmo tema. Teve o cara no Brasil, o Abraham, que fez um vídeo sobre o mesmo tema. E teve o Dan Cole, o cara que inclusive eu trouxe o exemplo, né, da autoridade, autenticidade e alcance, que também fez um conteúdo com o mesmo título. Então, provavelmente um modelou o outro, foram vídeos que tiveram bastante visualizações e eu modelei a ideia deles, mas eu nem assisti esses vídeos. Coloquei o que eu faço, né? Eu modelei o gancho, a chamada, que provavelmente não está escrita exatamente igual como esses caras escreveram. E assim a gente consegue ter ideias infinitas e validadas de conteúdos. Basicamente acompanhando outros players e combinando diferentes ideias, colocando sempre o teu toque, o teu conteúdo dentro, modelando muito mais a forma de chamar a atenção do que qualquer outra coisa. Claro que às vezes a gente tem ideias originais? Temos, porque a gente conhece muito bem a nossa persona, a gente conhece as dúvidas dela, as dores, os desejos, em especial no canal do Clube do Valor, nessa aqui ainda estou conhecendo e por isso esses formatos funcionam bastante. Próximo passo número 9 é usar um sistema para vencer a folha em branco, que esses eram outros momentos que eu travava. Lá atrás eu definia, beleza, vou fazer um conteúdo sobre o Tesouro Direto. E agora? Como é que começo, hein? O que eu escrevo na primeira linha? E na segunda? E como é que eu divido os subtópicos desse conteúdo? Cara, eu ficava bem travado. E isso parou quando eu comecei a criar sistemas para vencer a folha em branco, que são basicamente templates, que funcionam tipo aquilo que tem na caixa, né, de um quebra-cabeça, que é a foto do quebra-cabeça montado. E essa foto do quebra-cabeça montado te ajuda a juntar cada uma das peças. Então um template é meio que um esqueleto de como você deve tratar o assunto que você vai tratar. E aí como é que a gente faz, tá? A gente tem uma série de templates aqui já personalizados para cada tipo de conteúdo e na média um conteúdo que não seja um conteúdo de lista segue essa linha aqui. Uma introdução, né, falando sobre algumas promessas, trazendo um pouco de contexto, abrindo ganchos, o jeito errado ou as crenças erradas que a persona tem, como é que ele comete de erro, o impacto que esse erro gera, o jeito certo, que pode ser um passo a passo, pode ser uma lista de coisas, né, de forma bem acionável, gerando resultado na persona. Provas, né, ao longo do conteúdo disso aqui, pode ser estudos, gráficos, depoimentos, notícias. Uma prova que eu trouxe para esse conteúdo aqui foi o fato do Clube do Valor ter batido 1 milhão de inscritos no YouTube. E uma chamada para ação, né? Gavac, você já entendeu. Contando histórias ao longo do conteúdo e também quebrando crenças. E com base nisso tudo, fazendo uma rápida recapitulação antes do passo 10 e do bônus aqui. Tem um passo 11 que é o bônus. Aqui você já entendeu o que você quer. Você já entendeu que você tem que estar sempre focado numa única persona, que é o seu potencial cliente, de preferência, que tem que focar nas dores, desejos e dúvidas dele, tem que trazer elementos de autoridade, de autenticidade, tem que pensar em alcance, desde que seja um alcance que atraia a sua persona, tem que fazer todo o conteúdo começando com um gancho, gerando valor, que pode ser com esse template aqui e acabando com uma chamada para ação. O gancho, a melhor forma que tem, especial para redes sociais, é você pegar ideias já validadas, ideias que outros players, outros canais, outras contas postaram e tiveram bom alcance e salvar essas ideias para ter uma lista de ideias infinitas, organizar bem o conteúdo dessa forma, em formato de lista, como eu estou fazendo com esse vídeo,
E aí depois que você escreve o conteúdo, você tem que revisar ele, esse é o passo 10, tá? Revisar ele e adicionar elementos que tornem o conteúdo mais interessante. Para você não se esquecer, eu trouxe esses elementos aqui na ordem das vogais A, E, I, O, U, CL, que não deu para colocar nessa ordem, que são passos acionáveis práticos. Esse vídeo aqui é sobre passos acionáveis. É contar histórias, né? Histórias, minha avó que fala assim, ela fala, tem uma história muito boa, é contar histórias ao longo do conteúdo. Eu contei a história de quando eu estava começando o meu negócio, contei a história de que eu não tinha ideias de conteúdo, contei até a história de que esse conteúdo aqui eu criei numa palestra, na verdade, estou trazendo aqui para esse canal. É conseguir colocar elementos que inspirem as pessoas, mostrando que ela consegue chegar onde ela quer. E eu trouxe aqui de forma bem implícita nesse vídeo, quando eu falei que, poxa, a gente aprendeu muito devagar. Até 2022, até pouco tempo atrás, a gente errava a mão nos conteúdos, trazia coisa que não tinha nada a ver com a persona. E é do jogo isso. Colocando opiniões ou observações, isso aqui são elementos muito claros de autenticidade. Então, o ChatGPT não tem opinião, você tem. Usando um pouco de humor, que em alguns momentos eu coloco humor em conteúdo. Trazendo contraste, tipo ali a parte do marketing de esperança contra marketing de resultados. E também trazendo lista, né? Lista ou passo também funcionam muito bem. Mas tem outros elementos que ajudam o conteúdo a ficar bom, né? Analogias. Eu fiz analogia ali, que nem sei se foi tão boa, tá? Que foi do quebra-cabeças, né? Para construir um conteúdo. Especificidade, né? Eu poderia ter dito, no início eu ficava perdido sem ter ideia. Mas não, fui específico. Cara, comecei a montar um blog, comprei um domínio, registrei o blog e aí sentei na frente do computador e pensei, cara, sobre o que eu vou escrever? Coloquei ali um elemento de especificidade, provas, estudo, notícias, citações, eu trouxe a citação do Naval aqui. Tudo isso ajuda a tornar o conteúdo mais interessante, mais fácil de ser consumido. Esse é o nosso 10º passo, mas tem um 11º, que é o passo de você sempre imprimir muita clareza, coragem e consistência. Clareza é saber o que fazer, acho que esse vídeo aqui te ajudou a ter clareza sobre as etapas para construir uma audiência do zero. Coragem é contigo. É dar a cara a tapa, que muitos não dão a cara a tapa, têm medo de se expor. Eles ficam pensando, poxa, será que vão me achar idiota? Será que vão me atacar? E a resposta é que sim, tem gente que vai te achar idiota, tem gente que vai te atacar, talvez teus amigos ou teus familiares te desincentivem, fiquem fazendo piadinha, mesmo que numa boa intenção, né, te coloquem para baixo. E esse é o custo, tá? Requer coragem, só que o benefício é muito maior do que o custo, é inspirar as pessoas, é mudar a vida de outras pessoas, compartilhando aquilo que tu aprendeu. É quase que uma missão divina, do meu ponto de vista, então vale muito a pena. Mas não adianta ter clareza, ter coragem, se você não tiver consistência. E a gente está batendo 2.000 vídeos já publicados no canal do Clube do Valor. Em 7 anos e meio de produção de conteúdo. A gente está postando 12 por semana. Claro que hoje a gente tem uma equipe, né? O time de marketing são acho que 17 pessoas, mas desde o dia que eu publiquei o primeiro vídeo, eu nunca passei uma semana sem publicar vídeo. Você tem que ser consistente. Saber que, como eu trouxe lá atrás, no início do vídeo, isso aqui é uma maratona, não é um sprint. E se você tiver clareza, coragem e consistência, né? Começar e não parar, você vai construir uma boa audiência e isso vai te gerar frutos, tanto de propósito, de você ver seu propósito em ação, quanto financeiros mesmo, de ter mais clientes, ter uma empresa maior. Conta comigo nessa jornada. Se você gostou, te inscreve no canal, compartilha esse vídeo, vamos fazer esse vídeo chegar mais longe, esse canal crescer, que eu vou deixar 2 vídeos complementares a esse para você assistir. Era isso, um grande abraço e até mais.